Segundo Crônicas, capítulo 20, versos de 1 a 29. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário, e ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Natanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor para vós: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor, e levantaram os levitas, dos filhos dos coratitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa,
E saindo eles, pôs em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Credes no Senhor, no vosso Deus, e estareis seguro. Credes nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou com o povo e ordenou os cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam neles fazenda, cadáveres, em abundância, como também objetos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca de seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Senhor, nesse momento, queremos aprender mais com a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Seja, Senhor, o nosso Deus poderoso que nos ensina e nos orienta. Bom, nós sabemos que a vida é uma batalha. E sabemos também que batalha não se vence pela metade. Ou a gente ganha até o fim, ou ela se volta contra nós. É assim, esse é o jogo da vida. A mente da gente sofre muito, às vezes, com as batalhas do dia a dia. E com Josafá não foi diferente. O texto que nós lemos aqui fala de uma batalha que vem contra Josafá. E vocês veem que nós vemos aqui que gente para levar notícia ruim não falta. Até aquele momento, o reinado de Josafá ia muito bem, obrigado. E até que 3 exércitos, Amon, Moabe e os da montanha de Seir, se reuniram e vêm contra ele, contra Josafá, contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. E aí, eles já estavam bem perto quando alguém veio trazer a notícia para dar aquele golpe mesmo no coração da gente, né? Quanta notícia ruim que nos dá um golpe no coração. O que você faria no lugar dele? A gente sempre tem mais que uma opção para escolher. Aqui seria esconder e fugir ou enfrentar. Mas enfrentar como se o número de soldados é nada perto de 3 exércitos juntos? E olha que Josafá tinha um bom número de soldados, mas perto de 3 exércitos, não tinha nem como pensar numa batalha dessa ganhar. Talvez
entraríamos num desespero tão grande, numa choradeira tão grande, e então teríamos que dizer, e Deus então teria que dizer para nós o mesmo que disse para aquele povo quando estava frente ao mar vermelho, ao mar para passar do outro lado e fugir de Faraó. Atrás, Faraó. Dos lados não tinha como, e na frente um mar. E aí? Começam a chorar, começam a clamar, e aí o Senhor diz: Por que clamas a mim? Diga ao povo, Moisés, diga ao povo que marche. No caso de Moisés, era preciso que o povo agir com fé para que o mar se abrisse. Hoje também não é diferente. Quem sabe você também não sabe o que fazer diante de tanta luta. Mas saiba, Deus agirá por meio da nossa fé. Quando a nossa força se acaba, entra a nossa fé no Deus que tudo pode, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que não tem impossível. Jesus nunca enganou ninguém, sempre dizia: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E a fé remove montanha. Todos os montes que estão na nossa frente removidos com a nossa fé. O verso 2 diz assim: olha, então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma multidão. Embora Josafá ter um exército bom, ele tremeu muito ali nas bases. Em 2 Crônicas 17, de 12 a 19, nós vemos que ele tinha um bom exército, mas não era suficiente quando se tratava da coligação de 3 reinos juntos. E Josafá, então, ficou com medo. Normal, nós também temos. Então, o verso 1 e 2 nos mostra o tamanho do problema. Agora, então, o que fazer? Vamos ver o que Josafá fez para poder fazer. O primeiro passo que ele dá é: não tenho saída. O jeito que tem é orar. Quem de nós já viveu um grande avivamento quando as coisas estavam tudo bem? As reuniões de oração nasceram em meio a crises. Nós devemos orar quando os inimigos nos atacar. E eu pergunto: tem inimigos nos atacando? O que dizer da mídia brasileira e do mundo e dos ensinos nas escolas que estão tão ameaçados, que nos ameaçam cada dia, ameaçam nossos filhos? Porque jovens de todas as classes sociais estão sendo levados ao suicídio. Tem hora que a oração é pessoal. A gente entra no quarto, fala com Deus. Mas também tem aquele momento, como esse que nós vemos aqui, que a oração tem que sair de dentro do quarto e ir para a rua. E Josafá fez isso. Convocou todos de Judá para orar. Por quê? Porque tem hora que o inimigo precisa saber que nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus diz: um cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. O povo de Deus se reuniu ali para buscar a sua face. Então, aqui nós vemos quando orar. Quando sentirmos medo, aí você diz: Senhor, eu não tenho mais forças, me ajuda. Orarmos, a gente também tem que orar quando não soubermos o que fazer. Senhor, eu não sei o que fazer, para onde eu vou? Você sabe o que fazer diante da situação que estamos vivendo? Saiba como orar. Precisamos também saber como orar. Aí o verso 3 nos diz: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Aqui ele teve que orar com jejum. O jejum quebranta o nosso ego e nos coloca mais perto do Todo-Poderoso. Então, e no verso 4 e 5, a gente vê aqui que Judá se ajuntou para pedir socorro. Todos oravam no templo,
Como anda a reunião de oração na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho? De todos, eu não sei como anda, mas na maioria das casas, das igrejas, dos trabalhos, esse tipo de culto, que é um culto que agrada a Deus, está agonizando, está se acabando. E também, aqui nós vemos no verso 6 a 12, que eles oram com fé. E disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Sim, Deus é. Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Então aqui nós vemos o que Deus é. Deus é dominador. Deus é a força que nós precisamos. E aí, o que Deus fez e prometeu? Olha aqui. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Sim, ele fez isso. Ele já tinha tirado o povo da terra e já tinha entregue a terra que mana leite e mel para eles. Então, eles estão orando aqui, sabendo o que Deus fez. E agora, olha o que eles estão decididos a fazer. Se algum mal nos sobrevier, pode ser espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos. Olha que eles não vão desistir, estão decididos a perseverar. A ti, na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Olha que certeza, e livrarás. Depois disso, de apresentar essa certeza para Deus, eles apresentam também a causa que eles estão agora diante pedindo. Verso 10: Agora, pois, eis que os filhos de Amon, Moabe, os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram. Quando o povo vinha da terra do Egito, eles iam atravessar essa terra e eles não deixaram. Aí o que Moisés fez? Olha, não vamos brigar não, vamos dar a volta. E essa volta foi um caminho muito longo. Eles não passaram. E aí, agora, além de não ter deixado o povo passar, ainda vem contra o povo. Eis que não dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que fizeste. E aí o verso 12 tá. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Também nossos olhos estão postos em ti. Esta é uma confissão que nós devemos fazer. Essa confissão é uma prova de humildade diante de Deus, que é o Todo-Poderoso. É a prova de que eu não sou nada, mas eu estou diante do Senhor, crendo que Ele é tudo por mim e que Ele pode. Aí, então, o verso 13 a 15 nos fala que nós devemos perseverar em oração. Não é só orar e até logo, tchau. Ou então orar com tanta pressa e tudo bem. Não, aqui nós vemos que para vencer uma batalha, Josafá teve que pôr o povo para orar, jejuar e também perseverar orando. Perseverar em oração até Deus responder. Ah, vou perseverar em oração quanto? 21 dias, 10 dias, uma semana, 9 dias? Até Deus responder. Do 13 ao 15 diz: E todo Judá está em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres, seus filhos. E aí
quando todos estão reunidos, olha o que acontece. Deus responde. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, moradores do Brasil, moradores do mundo todo, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor vosso Deus: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, por causa de tantos problemas que te cercam, por causa de vírus, por causa de dores, mortandade. Não temais, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então, a gente ora e tem a certeza que Deus fala, Deus responde, Ele fala pela palavra. E no dia em que perdermos isso de vista, não teremos mais motivo nem para ir ao culto. Deus nos livre disso. Temos que manter essa comunhão com Deus, falar com Deus e ouvir Deus falar com nós. Deus fala e promete agir. As famílias estavam ali reunidas. Eram crianças, mulheres, filhos, todos. Não deixe de levar seus filhos para a igreja, porque veja, não deixa de ensinar os filhos, porque nessas horas nós precisamos muito da ajuda espiritual dos nossos filhos. Olha, muitas das vezes a gente segura na mãozinha das crianças e ora com fé, e Deus responde. Isso já aconteceu comigo e acontece com todos aqueles que fizerem isso. É nossa obrigação ensinar as crianças. Deus ordena que a escritura seja lida de pai para filho, de geração em geração. E nós devemos obedecer, fazer isso sentado na nossa porta, quando estamos no quarto, e espalhar a palavra pela casa toda, a fim de que a nova geração, filhos e netos, aprendam a confiar em Deus para vencer todas as batalhas. Então, no versos 14 e 15, vimos Deus responder: ó irmão, minha irmã, que consolo para nós! Deus vem em nosso socorro e diz: calma, filho, sossega a tua alma, sossega teu coração. Esta peleja não é sua, não é sua. Esta peleja, quem vai pelejar sou eu. Eu é que vou pelejar. E no verso 16, a gente vê, então, Deus conta até por onde o inimigo está vindo. Olha, nada vai nos pegar de surpresa. E é assim que acontece. Deus sempre conta para a gente o que vai acontecer. Isso é a grande misericórdia, é o recede. São atos de bondade de Deus para nos pôr em sentinela, para nos ajudar e nos despertar a orar, a buscar, a clamar. Então, aqui, ó, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Então, nós temos que, além de tudo que já vimos, crer. Nós temos que orar, jejuar, permanecer, acreditar, e temos também que crer. Crer com fé. E ele diz aqui, olha, o que a gente tem que fazer. Nesta peleja, não tereis que pelejar. Vocês vão parar, vão estar em pé e vão ver a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, ó meu irmão, minha irmã, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Veja que Deus tem o tempo certo. A nossa
o que a gente tem é assim, ai, tá vindo, então já vou fazer, ai, já vou lutar, já vou me armar. Não, tem o tempo certo. Senhor, quando é que eu tenho que ir? Quando é que eu tenho que colocar a próxima batalha? Quando é que eu tenho que fazer? Olha, ele diz: vocês descem contra eles. Quando estiver diante deles, parai, está em pé e vede. Saíres, por quê? A gente vai sair, vai descer, vai porque nós somos fortes? De jeito nenhum. E é porque nós somos numerosos? Não, de jeito nenhum. Mas a gente sai, primeiro porque o Senhor diz que nós não temos que nos acovardar. E mais importante, é porque o Senhor será conosco. Então, o Senhor vai, e Josafá então fala: eu tenho coragem. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Olha, muitas vezes, diante do desespero, a nossa força e vontade e ação é ir já, agora mesmo. Mas o Senhor diz: hoje não, é amanhã. O verso 16 é: amanhã descereis contra eles. Amanhã, no verso 17, ele diz: olha, essa beleza, não tereis pelejar, fala de novo: amanhã saíres ao encontro. Aqui tem um mistério. E nós não sabemos que mistério é esse. Por que amanhã, se a gente não pode então ir hoje, Senhor? Por que o Senhor vai dar a vitória amanhã para essa batalha? Por que não dá hoje, Senhor? Tem um mistério aí. E muitas das vezes a gente fica perguntando: por que, Senhor? Por que, Senhor? E veja que Josafá, para vencer essa batalha, não se preocupou com porquês. Simplesmente se prostrou diante do Senhor. Olha aqui, ó. Ao invés de ficar perguntando por quê, o verso 18 diz: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor. E o verso 19 diz que eles fizeram isso adorando, e levantaram-se os levitas e os filhos de coatitas e os filhos de coraitas e para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Então todo o povo se prostrou diante do Senhor e começou a louvar, a adorar. Olha, tem muita música que não adora a Deus, é só música. Então, nós temos que render graças ao Senhor, render louvor em adoração. Então, o Senhor, multidão, porque multidão, armas nucleares, coronavírus, falência, grandes exércitos, para Deus, isso não é nada. Se Ele se agradar de nós, a vitória é nossa. E o que a gente precisa fazer para que Deus se agrade de nós? O que Jesus falou: guarda os meus mandamentos. Porque se vocês guardarem os meus mandamentos, serão meus amigos. E para amigo, a gente não nega nada, né? Então, se ele se agradar de nós, ganharemos a batalha, ganharemos a guerra. Portanto, adore a Deus na beleza da sua santidade, porque Deus é fiel e ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O louvor é uma arma de guerra. O louvor libertou Paulo e Silas da prisão. O louvor faz estremecer as correntes que se quebram. Adore pelo que ele é, não pelo que ele vai, ai, aconteceu. Adore pelo que ele é, adore pelo que ele faz, adore pelo que ele vai fazer, porque você tem que ter a certeza de que ele vai fazer. E ainda que não tenha feito, você sabe que ele vai fazer. Então, é assim que nós temos que manter a postura. E aí, o verso 21 fala sobre a forma de ataque.
Olha aqui, ó, 20. Pela manhã cedo se levantaram, ó, toda a força, coragem, e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Opa, não é assim de qualquer jeito que sai, não. Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Atacar não é de qualquer jeito. Tem que ter habilidade, tem que ter a forma, tem que saber onde vai ser o ataque. E olha, o verso 21 diz: E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Sabe qual foi a forma do ataque? Qualquer pessoa poderia achar que era loucura. Essa composição do esquadrão de guerra. Olha aqui, na frente iam os cantores de todas as idades. Homens, mulheres, crianças, toda a congregação cantando. E depois, atrás da congregação, homens, mulheres, crianças, famílias, bebês, todos eles ali, a congregação louvando, atrás deles iam os soldados armados. E não dando tiro, viu? Mas todo o esquadrão dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E o verso 22 e 24, 22 a 23 diz: E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, foram desbaratados. Porque os filhos de Amon, Moabe, os da montanha de Seir e os moradores da montanha, para os destruir e os exterminar. Sabe o que aconteceu enquanto eles louvavam? Eu não sei que som chegava até eles, mas eles começaram a lançar espada uns contra os outros. Conclusão: eles se mataram entre si, morreram todos, até o último, e ali ficou um vale sangrento. O louvor desbaratinou o inimigo. O louvor é a causa da vitória. Enquanto louvavam o Senhor, pôs emboscadas e foram desbaratados, um a um, todos. O verso 24, então, fala assim: agora vocês podem ver o livramento que eu dei para vocês. E era grande a multidão. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para aquela multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nem um escapou. A gente não pode vencer uma batalha pela metade. A batalha tem que ser vencida totalmente. E aí o 25 e o 26 foi tempo de agradecer. Olha aqui. E vieram Josafá e seu povo para saquear. Foram 3 dias carregando coisas. E eles carregavam coisas, os despojos. Levaram cavalos de guerra, roupas, levaram tudo que tinha. E saquearam 3 dias carregando coisas que ficou ali, jogado, porque os corpos estavam mortos, as coisas ficaram. Cavalos pomposos, com armaduras de guerra, tudo aquilo foi levado por Israel. E aquele vale ali, que deveria ser um vale sangrento, virou um vale de bênção. Toda maldição, Deus transforma em bênção, se nós crermos. Olha, e ao 4º dia, 3 dias carregando despojos, e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale da Bênção, Vale de Beraca, até ao dia de hoje. Então, no 4º dia, voltaram para agradecer, e o Vale Sangrento, o Vale de Beraca, que ele seria o Vale do Choro, virou o Vale da Bênção.
Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente. Agora Josafá está à frente do exército. Agora teve forças, viu a vitória já estava ganha para irem a Jerusalém com alegria. Vamos todos para Jerusalém. Vamos ao templo agradecer ao Senhor, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram para Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos das terras. Todo mundo que ouviu, todos os reinos diziam: nossa, esse povo aí é perigosíssimo. Nossa, basta eles começar uma guerra, eles ganham todas. Deus nos livre desse povo, vamos ficar amigo deles, porque eles têm a força. Maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Então, é esta a palavra para hoje. Vamos vencer a guerra com oração, jejum, adoração, crer, fé, permanecer na presença do Senhor e agradecer, adorar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra que alegrou a minha alma, que alegra a nossa alma, e peço uma bênção toda especial para aquele que ouviu até este momento. Amém.